Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos apresentar o segundo relato feito por Platão. São diálogos de Platão que ele vai mencionar, lembrando que ele nasceu em 429 e faleceu em 347 anos antes de Cristo. Mas ele revelou conhecimento da fala religiosa estática, que é uma linguagem estranha, isto é, desconhecida. No primeiro documento de Platão, chamado Paedros, ele escreveu que certas famílias que estavam participando de santas orações, ritos e pronunciamentos inspirados, inspirados por quem? Pela divindade. E esses participantes eram indivíduos possessos e perderam o juízo. Note que a perda do juízo constitui na perda do controle das faculdades mentais, porém, não enlouquecimento. Ele não estava dizendo que as pessoas estavam loucas, pelo contrário. Ele menciona que perderam o juízo. E a participação nesses exercícios religiosos até produzia, pasme, pura física ao adorador. Platão ele chegou a chamar essa loucura, entre aspas, essa perda de juízo, a profecia e identificou a loucura como uma dádiva divina. Disse ele que a profetisa de Delfos e a sacerdotisa em Dodona, quando fora de si, podiam exercer grande influência benéfica sobre certos indivíduos. Porém, quando em pleno controle de suas mentes, bem pouca ou nenhuma. Este relato de Platão, em seus diálogos, encontra-se no Paedros. Mas tem um segundo relato, ainda de Platão, que é no Ion, que ele vai declarar que os bons poetas compõem seus poemas não pela arte, mas por estar em poder das faculdades mentais, ou seja, inspirados ou possessos pela divindade. Não estão em pleno poderes assim das faculdades mentais, humanamente falando, mas eles estão sim sob o controle dessa divindade, porque essa divindade, segundo Platão, retira suas mentes e os usa como seus servos. Olha só a compreensão da época do grande filósofo. Lembrando que isto é um registro histórico, não é uma questão de fé, é apenas um documento e que mostra como é que era visto o fenômeno naquela época. E ele continua dizendo que havia uma fala inspirada, ou seja, era uma divindade quem falava, não um homem. É importante salientar que Platão comparou os poetas aos foliões que se tornaram estáticos tanto na fala como na ação. E ele comparou com as moças bacantes do Dionisiano, ou seja, daquelas orgias que havia dentro daquele culto a Dionísio. Quando fala bacantes, vem da palavra bacanal, e que constitui em orgia, luxúria, e uma série de outras coisas. Mas tem um terceiro e último diálogo de Platão, que é um documento, é um relato onde ele diz que quando um homem recebe uma palavra inspirada pela divindade, a sua inteligência é dominada no sono ou ele é desnorteado por alguma doença ou possessão. Essa pessoa, que seria, vou dizer assim, um adivinhador, não pode lembrar do que ocorreu, isto é, do que falou. A pessoa fala, mas não tem consciência daquilo que foi dito. Esses pronunciamentos, segundo Platão, são acompanhados de visões e que podem ser, vou dizer assim, ser objeto de julgamentos por outros, mas ele mesmo não fazia esse tipo de julgamento. Assim, necessitava, segundo ele, de intérpretes.
ou profetas para exporem as declarações obscuras do adivinhador. A gente precisa salientar certos fatos a respeito das descrições dos três relatos de Platão em seus diálogos. Primeiro, quem fazia as declarações inspiradas não tinha controle sobre suas faculdades mentais, é o que a gente observa. Segundo, a própria pessoa não entendia o que dizia. Terceiro, havia necessidade de interpretação por outrem. Quarto, visões e curas acompanhavam as palavras. E, finalmente, a pessoa que falava estava sob, isto é, debaixo da influência daquela divindade, ou seja, estava sob a possessão de um deus. É isto que a gente vê nos diálogos de Platão.